é a lembrança do amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos fechar os olhos. Sei que já foi orado. Pai querido, Pai amado, glória seja dada ao teu santo e glorioso nome, Senhor. Sou totalmente agradecido a ti, Pai. Sei da palavra que o Senhor deixou para hoje, Pai querido, Pai amado. Me usa, Pai, como um instrumento, Senhor, que eu mesmo venha estar sentado aqui nesta igreja, e que o teu Espírito, que é santo, venha ministrar aqui essa noite. Pai querido, Pai amado, é com muito zelo pela tua palavra que eu estou aqui, Senhor. Pai querido, que seja totalmente a tua palavra, que não seja nenhuma emoção, que não seja nada além da tua palavra, somente a tua palavra, Senhor. Glórias e aleluia seja dada ao teu santo e glorioso nome. Amém. Glória a Deus. Eu inicio esta ministração falando primeiramente de uma mensagem que foi entregue pelo próprio Cristo. E como eu disse aqui, Ele não é mais o mesmo. Ele não é mais aquele que foi açoitado, que foi chicoteado. Não. Apocalipse, capítulo 1, como eu disse, ele aparece perante a João, e com a voz dele, ele vai dizer assim: escreva um livro. João se assusta, porque a voz era tremenda, era como de fortes mares, e quando João olha para trás, ele vê um rosto que não se pode ver, porque tremenda é a glória. Uma coroa em sua cabeça, olhos como de fogo, uma túnica como nenhum lavadouro poderia lavar, os seus pés de bronze polido, como se tivesse sido polido numa fornalha. Então, este, em sua tremenda glória, vai falar com João para escrever uma carta a uma igreja, e o nome dessa igreja é Éfeso. E Éfeso, eu quero destacar aqui que Éfeso era uma das melhores igrejas da época, a igreja mais rica, a igreja que, se fosse nos tempos atuais, nós entraríamos nela e os bancos seriam os melhores, a acústica a melhor, tudo de bom. Mas só faltava uma coisa: o amor. O amor. Então Cristo, ele dá um destaque. Ele fala assim: olha, eu tenho visto as tuas obras. A igreja de Éfeso também, além de ser conhecida pela sua grande estrutura,
ela era conhecida também pelas obras. Ela era a igreja que mais fazia obras. Ela era também a igreja que tinha mais paciência. Porque no próprio texto, Cristo vai dizer assim: tenho visto tuas obras, mas também tenho visto a tua paciência. E também tenho visto o quanto tens sofrido pelo meu nome. Porque a igreja de Éfeso, ela foi fundada num lugar de idolatria, de deuses pagãos. E ela se mantinha de pé pelas obras, mas faltava o amor, o primeiro amor. E muitos acham que o primeiro amor, ele tem só a ver com o sentir. Mas deixa eu te dizer essa noite, que o primeiro amor, ele tem a ver com o governo. Quando Cristo, ele diz assim: tenho contra ti, Éfeso, que tu deixaste o primeiro amor. Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer: tenho contra ti, Éfeso, que tu tens deixado de deixar eu te governar. A igreja de Éfeso tinha as obras, mas não tinha mais o amor. Então, quando eu entendo que não é mais apenas sentir, mas deixar ser governado por Deus, eu entendo em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, olha o que Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o primeiro amor de Paulo foi evidenciado aqui, quando ele diz que o viver é Cristo. O meu governo de vida está em Cristo. O meu governo de vida está baseado no que Cristo disse. O meu governo de vida está baseado em tudo aquilo que Ele me impulsiona a fazer, através do Espírito Santo. Este é o governo que Paulo vai dizer. Aliás, ele se alegra até mesmo na morte. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por quê? Porque Paulo não perdeu a essência do primeiro amor de um homem. Paulo, olha só o encontro que ele teve com Cristo. Quem era Paulo em Atos 9? Um homem destinado a matar, destinado a ir a Damasco, prender, açoitar, maltratar cristãos. Um homem destinado. Ele tinha consigo um amor, mas não é esse amor verdadeiro. Mas na mentalidade dele, ele achava que ele tinha um amor pela lei, mas não. Pela própria lei que ele tinha baseado nele mesmo, ele prendia pessoas, ele maltratava pessoas, ele matava pessoas. Mas a partir do momento que este Paulo, que escreve que viver é lucro, que viver é Cristo e morrer é lucro, ele não mais matava, açoitava e perseguia. Ele agora mostrava as palavras de vida, ele mostrava o caminho verdadeiro. Este é Paulo, convertido por um amor, apenas de se encontrar com Cristo. A Bíblia vai dizer que ele caiu sobre si. E o maior encontro com Deus que você vai ter, não é quando você sobe em figueira, não, é quando você cai em si. Lembra do filho pródigo? Ele pede a herança para o pai e sai, gasta tudo. E quando ele vai comer juntamente com os porcos, a Bíblia vai dizer que ele caiu sobre si e trouxe uma lembrança da casa do pai. Ele trouxe a lembrança do primeiro amor que ele tinha. Ele trouxe a lembrança de como ele era bem cuidado na casa do pai, daquele amor, daqueles abraços, daquele carinho que ele tinha na casa do pai dele. Então ele caiu sobre si e andou na contramão do mundo. Porque na mão do mundo só tem isso.
é comida de porcos, mas na mão, aonde é o caminho de Deus, é o caminho aonde tem palavras de vida, e de vida eterna. Não é de vida que vinha a morte, não. Por isso que Paulo vai dizer que o viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele entendeu que até mesmo na morte ele tem vida. Até mesmo o morto viverá. Mas não pode deixar o primeiro amor. Éfeso era ótima em obras. E eu quero conjecturar aqui, se me permite. Imagine no início do casamento, como que era, como que é. Os dois se amam, os cônjuges se amam. Um cuida bem do outro, um tem paciência para com o outro. Presentes. Um olha para o outro, elogia. Nossa, como você está bonita, como você está bonito. Só que Cristo, ele chega em Éfeso e fala assim: tenho contra ti que tenha deixado o teu primeiro amor. É como se o casamento ali da igreja de Éfeso com Cristo estivesse apenas durando, mas não pelo amor, mas apenas pelos laços matrimoniais. Meu Deus. Quando ele diz, tenho contra ti que tenha deixado o teu primeiro amor, eles estão convivendo juntos. Mas aí Cristo chega, e quão duro seria um dos casados chegar no outro e falar assim: eu te amo, mas eu percebo que você não me ama mais. Cristo ainda continuava amando Éfeso, só que Éfeso não amava mais Cristo. Tinha perdido o primeiro amor. E quando eu entendo sobre primeiro amor, eu entendo que tudo é um governo. Deus nunca perdeu o primeiro amor para com o homem. Lembra lá do Éden? Adão e Deus e Eva. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim: o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Deus nunca perdeu o primeiro amor. Sabe por quê? Porque embora ele lançou os dois fora do jardim do Éden, ele foi com eles. Quem que estava lá em Gênesis capítulo 4 conversando com Caim e Abel? O próprio Deus. Isso é amor verdadeiro. Isso é amor para com seu filho. Ele expulsou, falou: eu tenho que te expulsar para você não comer mais da árvore da vida. Ele colocou anjos ao oriente do jardim. Ele colocou uma espada incandescente que andava para que ninguém entrasse no jardim. Só que ele ficou no jardim? Não. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel conversando com Deus, dando sua oferta. Meu Deus, ele se despiu da glória para nos vestir. No seu mais alto da sua glória, ele olha, e só ele poderia nos salvar. Por quê? Porque a salvação, Jonas capítulo 2, versículo 9, o livramento só vem do Senhor e de mais ninguém. Muitos ainda não entenderam esse amor. Muitos ainda não entenderam que Deus é o único capaz de salvar a humanidade. Por quê? Porque Ele está fora do tempo, está fora do espaço. Somente Ele, somente o livramento dEle poderia nos livrar da morte eterna. Jonas capítulo 2, versículo 9, o livramento só vem do Senhor. E Ele, Cristo,
se despiu de sua glória. Assim como no Éden, o homem estava nu e foi vestido. Cristo despiu da sua glória, desceu aqui na terra, no nosso ambiente, mostrou para nós o que é amar, passar pelo próximo que precisa e amá-lo, passar por aqueles que eram rejeitados e amar. Isso é um governo divino, isso é amor verdadeiro. Meu Deus, Ele despiu de sua glória, e a gente entende que Cristo, Ele vem quando ninguém espera. Deus é especialista em chegar na hora que você menos espera. Às vezes você não tem mais esperança, às vezes você não tem, mas Ele chega no momento em que menos você espera, e faz coisas que você menos espera. Lembra da sarça? O certo era o fogo consumir a sarça, mas não, o fogo não consumia a sarça. Meu Deus, Moisés, ele chega na frente do mar, e a Bíblia vai dizer que quando Moisés estava na frente do mar vermelho, ele bate o cajado, e a Bíblia vai dizer um vento nordeste. E vento nordeste não é quando a gente bate o cajado, o vento vem de cá para lá, mas não, é ao contrário, é de lá para cá. Meu Deus, no governo divino, vem de um lado que ninguém espera, porque pelo correto, se é para fazer bonitinho, é bater aqui e as águas irem abrindo daqui, mas não. Em Êxodo, as águas foram abertas de um outro lado para cá. Ele se despiu da sua glória. Cristo, quando estava crucificado, a Bíblia vai dizer que a terra estremeceu e o véu se rasgou. Mas ele não se rasgou de baixo para cima, mas foi de cima para baixo, para mostrar para o homem que ele faz coisas fora do padrão. Isso é governo divino, é fazer coisas que o homem não espera. Isso é governo divino. Meu Deus, transformar água em vinho. Na festa de casamento de João 2, Cristo ainda não era conhecido. Maria, quando vê que o vinho acabou, o que ela faz? Corre até Cristo e fala assim: o vinho acabou. E ele responde: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegado minha hora. Então Maria sai dali e faz assim: façam o que ele disser. Eu sempre meditei nisso, eu falei, por que Maria não corre logo para o mestre-sala? Afinal de contas, ele é o responsável pelo vinho. Mas não, ela vai direto para Cristo. Sabe por quê? Porque embora Cristo ainda não tinha iniciado o seu ministério externo, o ministério interno dele dentro de casa já tinha sido evidenciado há muito tempo. Então quando Maria vê que o vinho acabou, ela vai direto para Cristo. Por quê? Porque ela sabe quem é capaz de realizar milagre, porque ela sabe quem é capaz de fazer milagres acontecerem, de trazer o vinho para a festa. E quando o vinho acaba no casamento, é a pior coisa, porque naquela época, meu Deus, as pessoas podiam sair da festa, beleza, a música poderia acabar, poderia. Só uma coisa não poderia faltar nessa festa: o vinho. Por isso a preocupação de quando o vinho acaba, o desespero, o vinho acabou. A festa tem que durar com vinho. E se você não sabe, o vinho, ele é a representação de alegria. Quando o vinho acabou, é como se o amor tivesse esfriado naquela festa de casamento. Então Maria vai direto para Cristo e ela diz: Cristo, o vinho, a alegria acabou. Então ela sai depois da ordenança de Cristo e diz para os serviçais: façam o que ele disser. Agora, neste momento, até então, até aquele determinado momento, o governo era humano.
E o que é governo humano, Fábio? Governo humano é o vinho vir normalmente até ele acabar. Mas no governo divino não. Ele pega algo que acabou e traz de novo à tona. E faz crescer novamente. Meu Deus. Isso é governo divino. Só que precisa de uma ordenança. Olha o que Maria diz: façam o que ele disser. Até então, no governo humano, as ordenanças vinham do mestre-sala. As ordenanças vinham de outras pessoas. O governo era humano, o governo vinha de outras pessoas. E você não é o que os outros dizem que você é. Aliás, eu vou mais além. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que a Bíblia diz o que você é. É isso. E isso é governo divino. Hoje muitas pessoas se esqueceram de quem são, para que vieram. Perderam a essência do amor. Perderam a lembrança. Perderam. E Cristo está naquela festa. E a ordenança agora é a ordenança divina. E sabe o que ele faz? Ele olha talhas. Meu Deus. Ele olha as talhas e ele fala assim: as talhas vazias, encham as talhas de água. As talhas eram um costume judaico de cerimônia. Para que serviam as talhas? Deixa eu dar um detalhe aqui, um aspas aqui da talha. A talha servia para que as pessoas que vinham de longe, elas antes de entrar na festa, o que elas faziam? Lavavam as mãos no balde. Era para isso que serviam as talhas cerimoniais. Era uma pré-cerimônia. Então, as pessoas se lavavam ali e entravam na festa limpas. A representação da pureza. Então, aquelas talhas não estavam cheias de água. As talhas, elas estavam vazias. Cristo, ele dá uma ordenança: volta a encher as talhas novamente de água. E a água, como eu disse, era para limpar as impurezas. Meu Deus. Cristo, ele traz à tona que se está vazio, primeiro tem que ter uma ordenança divina, um governo divino. E segundo, temos que limpar as nossas impurezas com a água. Se está vazio, encha novamente, mas para limpar todas as impurezas que está dentro de você, para trazer o primeiro amor à tona novamente. E aí, acontece, a Bíblia diz o primeiro milagre, evidenciado, escrito, mas ela vai muito mais além. A Bíblia diz que tem milagres que Cristo fez que não foram nem escritos. E se fossem escritos, não teriam livros suficientes para escrever tantos milagres. Então, Cristo manda encher as talhas de água. E eu fico imaginando os servos pegando a água e enchendo a talha. Para que ele pediu para... A gente precisa de vinho, a gente não precisa de água. Por que ele pediu para encher as talhas de água? Eu não entendi. No processo humano, o que seria feito? Era pegar uvas, esmagar as uvas e esperar o tempo para poder servir o vinho. Mas no governo divino não. Ele pega talhas vazias, coloca água. E agora vem a parte mais doida. Porque ele pede para trazê-las até ele. Então, os serviçais pegam a talha, levam até Cristo e ele nem toca. Ele faz assim: agora levem para o mestre-sala. E quando eles levam para o mestre-sala, o milagre foi evidenciado. O mestre-sala pega aquele vinho e fala assim: é costume que a gente sirva o melhor vinho no começo. Por quê?
Porque no começo as pessoas ainda estão sóbrias. Então, depois, qualquer vinho serve. Mas não, você fez diferente. Você serviu o melhor vinho no final. Enquanto aquelas talhas estavam ali encostadas vazias, quando foram enchidas de água e foram tragas para Jesus, Jesus colocou uma essência naquelas talhas que elas nunca tinham visto antes. Como eu disse, talha não é lugar de vinho, talha é lugar de água mesmo. Só que Cristo coloca uma essência naquelas talhas que nunca antes tinha, que era a essência do vinho. Um dia eu fui uma talha vazia, um dia eu fui uma talha só com as águas, mas hoje, pela glória, pela graça de Deus, eu e você somos uma talha de vinho. Glória e aleluia. Eu e você somos uma talha de vinho, de alegria. Sabe por quê? Porque enquanto estávamos sozinhos, encostados, ali, de lá nós não iríamos passar mais. Mas quando nós sim achegamos a Cristo, a mudança, meu Deus, as talhas elas não foram mudadas por fora, mas foram mudadas por dentro. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, talvez você não perceba a mudança exterior, mas pode ter certeza que há uma mudança interior em você, que há uma mudança interior em você. E se nessa noite você tem perdido o teu primeiro amor, deixa eu te dizer algo, chegue perto de Cristo, porque só Ele é capaz de transformar água em vinho, tristeza em alegria, mornidão em quentura. Só Ele pode fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, as talhas de lá para cá era apenas água, mas de Jesus para lá era vinho. Meu Deus. O primeiro amor, ele tem a ver com esse governo divino. O primeiro amor, ele tem a ver com devoção. A igreja de Éfeso era conhecida no passado como uma igreja fervorosa. É uma igreja que começou bem, tinha amor a Cristo, amava as obras, só que em um determinado momento se perdeu no meio do caminho. Saiba de uma coisa, a igreja de Éfeso era ortodoxa. Se alguém chegasse na igreja de Éfeso e pregasse uma palavra que não fosse da lei, eles expulsavam imediatamente da igreja. Se alguém pregasse qualquer coisa fora, eles pegavam, inclusive eu vou mais além, a igreja de Éfeso expulsou apóstolos. A igreja de Éfeso conseguiu identificar idólatras dentro da igreja e expulsou todos. A igreja mais ortodoxa, a igreja que mais conhecia de lei, porém ela perdeu o conhecimento do amor com o tempo. A razão tomou conta de todo o corpo. E eu sempre digo que temos que ter um equilíbrio. A igreja ela tem que ter o charamanai, mas também tem que ter o lado de razão. No começo da minha conversão, quando eu cheguei numa igreja, eu lembro que era uma igreja, um barracão, era uma heresia atrás da outra, era uma doideira atrás da outra. Eu me lembrei até da passagem: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, nessa igreja era um rodando de um lado, um rodando do outro. Era uma igreja cheia de fogo, mas pouca racional. E a igreja ela tem que ter fogo sim, mas também tem que ter o lado racional. Só que não pode ser também só racional e perder o fogo. Ela tem que ter um equilíbrio de fogo e de razão. Glória a Deus. Então, uma das igrejas mais ortodoxas perdeu o primeiro amor. Em um determinado momento que a igreja de Éfeso fazia as obras, ela não fazia mais por devoção, mas ela fazia por obrigação. E a pior coisa que nós, como cristãos, nós não podemos fazer é fazer as coisas para Deus somente por obrigação, somente porque fulano mandou,
porque o outro mandou. Não, 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 não. Porque no dia em que você fizer só porque um está mandando, saiba de uma coisa, você está frio por dentro. O seu amor se esfriou. A partir do momento que você não faz mais por devoção, mas faz por obrigação, o seu amor esfriou. A igreja de Éfeso, ela não parou as obras, ela simplesmente parou as obras do amor. Cá entre nós, uma igreja que não ama mais, por mais que faça as obras de Deus, você acha que ela faria as obras de maneira correta? Você acha? Uma igreja que perdeu o amor. A igreja, ela é baseada em Deus, e Deus, Ele é amor. Deus é amor e justiça. Mas um dos atributos de Deus é que Ele ama. E se uma igreja, na sua essência, perde a essência daquele que Ele serve, ela não mais é serva desse Deus. Ela virou serva de qualquer outro Deus. Às vezes, deixa eu conjecturar aqui, quando Cristo Ele diz, tenho contra ti que tenha deixado o teu primeiro amor, será possível que Éfeso tinha já um outro amor? Será possível que, além de ter esfriado, os olhos dela brilhavam para outro lado? Eu não sei, não está na Bíblia. Cristo só se queixa que ela deixou o primeiro amor. Mas isso daqui já é o suficiente para mostrar que a igreja de Éfeso já estava fazendo tudo de mau jeito. Embora ela fosse ortodoxa, sabia das leis como ninguém, o amor não era pregado nos púlpitos. O primeiro amor de Éfeso foi se apagando, junto com a geração passada que iniciou a igreja de Éfeso. Sabe o que fazia a igreja de Éfeso ser uma das igrejas mais ricas? O primeiro amor. Por quê? Porque quando há governo divino, é Deus que patrocina. Sabe de uma coisa, você e eu não precisamos correr para onde estão mandando a gente correr. Só basta seguir o caminho. E quem é o caminho? Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir do momento que eu assumo esse governo, esse primeiro amor dentro de mim, eu não sou mais guiado por homens, mas eu sou guiado por Deus. E quando eu entendo isso, eu entendo que Deus vai patrocinar a minha jornada. Meu Deus, não são homens, não sou eu mesmo. E o que aconteceu com a igreja de Éfeso no começo? Ela era patrocinada por Deus. Deus subiu todas as estruturas, Deus colocou os melhores bancos, Deus colocou tudo naquela igreja. Só que quando Deus deu tudo para ela, ela perdeu o que não deveria ter perdido: o amor. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta: se Deus te der tudo o que você quer, será que Ele vai te perder ou Ele ainda vai te ter? O que você mais deseja? Se Deus te desse hoje, a pergunta que eu faço para você, Ele ainda te teria ou Ele te ganharia? Ou Ele te perderia? Ele deu tudo para a igreja de Éfeso, e o principal não poderia ter perdido: o amor. A igreja de Éfeso, ela valorizava mais as obras, ou seja, os holocaustos. E deixa eu te dizer algo: Deus não liga para holocaustos, Ele liga para o verdadeiro amor. Me prova na Bíblia, Oséias 6,6. Deus, Ele não liga para holocaustos, mas Ele liga para um coração verdadeiro e voltado para Ele. Oséias 6,6. Para a gente ler junto aqui. Quero que demonstrem amor e não ofereçam. Quero que me conheçam mais do que desejo. A igreja de Éfeso valorizava mais o holocausto do que o amor. E o que Deus está falando aqui em Oséias? Está falando assim: ei, não é pelas obras
como dizem Filipenses, para que ninguém se glorie. E não é pelos seus holocaustos, não, é pelo amor, é pela vontade, é pela devoção. É isso que Deus pede, um coração voltado, que você venha ter um coração voltado essa noite a Deus. E não pense que porque você faz as obras você é salvo. Não. É porque você é salvo que você faz as obras. Eu não louvo aqui para ser salvo. Não. É porque eu sou salvo que eu louvo. Eu já sou salvo. Vocês já são salvos. Tenha certeza disso no seu coração. Vocês creem nisso? Na salvação? Amém? Eu não vi nenhum glória, meu Deus. Somos salvos, irmãos. Tenha isso no seu coração. Mas para ter a salvação, não perca o primeiro amor. Você não precisa fazer as obras por obrigação. Tenha o amor a Deus. Tenha o amor. Não é pelas obras. Nunca foi pelas obras. Eu vou falar de novo aqui. Deus nunca precisou de multidão. Aliás, Deus nunca precisou do homem. Quando Deus, Ele faz Adão, Ele estava com outro homem para falar assim: como é que a gente vai fazer, Adão? Não. Deus não precisa de homens. Então por que Ele nos coloca? É porque Deus, Ele é tão amoroso, que por mais que Ele faz só, Ele quer que o homem participe com Ele. Isso é amor de pai. Isso é um amor. Por mais que muitas das vezes o homem não saiba o caminho total, o que é para ser feito de acordo com o que Deus quer, Deus deixa ele fazer. No início, em Gênesis, o que Deus fez? Ele falou: haja luz, haja firmamento, haja mares, haja animais, haja plantas, haja frutos sobre as árvores. E quando Ele foi fazer o homem, Ele desceu e fez o homem. E o que Ele disse para o homem? Agora você vai dar nome aos animais. No início, quem falava era Deus, mas Deus é tão amoroso que Ele deixou o homem participar também. Ele falou: até aqui eu falei, mas agora eu te dou uma liberdade para dizer, para falar. Dê nome aos animais, participe comigo, mas não perca o amor. Não perca o amor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 7,7. Olha o que está escrito: peçam e receberão, procurem e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. Sabe por que às vezes você não acha? É porque você está deixando outros procurarem por você. Simples. Eu vejo: nossa, fulano tem uma presença. Parece que Deus fala com ele. Você está deixando ele buscar a Deus por você. É como se eu chegasse em você e falasse: faz academia para mim, como o nosso pastor disse. Não dá. Quem vai se fortalecer é aquele que está fazendo. Mas a ordem aqui é que batam e a porta se abrirá a você. Que nessa noite, se você está vazio, bata a porta. Se você se sente sem o primeiro, tem esquecido o primeiro amor, bata a porta e ela será aberta. Feche a porta do seu quarto e ora e peça a Deus, e Ele te ouvirá e Ele te responderá. Nós temos, meu Deus, o véu foi rasgado de cima para baixo, para mostrar que o fundamento não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Que tudo que nós necessitamos não vem de baixo para cima, mas de cima para baixo. Quando Elias estava com fome,
o mantimento, o alimento não veio da terra, mas ele veio dos corvos. Ou seja, o mantimento ele não vem da terra, ele vem dos céus, ele vem de Deus. Meu Deus! E por mais que a gente vá em qualquer lugar do mundo, o céu é o mesmo, o céu não muda. É Deus mostrando mais uma vez a sua imutabilidade, mostrando que Ele não muda, e que o amor dEle não muda. O amor dEle que Ele tinha pelo homem no Éden é o mesmo amor que Ele tem até hoje, e continuará tendo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. A junção, quando o trigo cresce com joio, isso é amor. Sabe por quê? Porque ele poderia arrancar o joio no início, mas não, ele deixa o trigo crescer com joio, ele faz o joio crescer com o trigo, ele espera até a hora da colheita. E é isso que ele está falando para a igreja de Éfeso: não perca o primeiro amor. Sabe por quê? Sabe por quê, Éfeso? Porque já já vem a colheita, já já vem a colheita. E quando eu for fazer a colheita a Éfeso, eu não quero te perder. Apocalipse é o livro mais amoroso que a gente tem. Como assim, Vinícius? Como assim Apocalipse é o livro mais amoroso que a gente tem? Porque é Deus mostrando: ei, se converta, se arrependa, volte ao primeiro amor, porque eu ceifarei o joio, e eu não quero que você esteja com ele. Por isso, não perca o primeiro amor. Não perca o primeiro amor. Sabe por que muitos ficam fracos? Eu sempre disse isso. Muitos ficam fracos na fé porque se esqueceram. Como assim? Todas as vezes que eu pensei em parar, sabe o que eu fiz? Eu me lembrei daquilo que me fez acender novamente. Eu me lembrei das coisas que Deus falou comigo. Eu me lembrei de tudo que Deus me mostrou. E aí eu me lembrei, embora eu esteja nesse deserto, eu sei o que Deus fez para mim. Eu sei do que Deus falou comigo. Eu sei do amor que Deus mostrou para mim. No meu momento maior de angústia, Deus apareceu para mim em forma de amor, me mostrando o seu amor. Deus, Ele é amor. Mas Ele precisa, como no casamento, que um ame o outro. Reciprocidade, um amando o outro. Senão o casamento acaba. Ambos têm que amar. Não deixe que outros busquem a Deus por você. Busque você mesmo. Porque o nosso Pai, Ele é para todos nós, não para alguns. Mas Cristo, Ele ainda tem algo com Éfeso. E o tempo já está avançando. Eu tenho muita coisa para falar aqui. E quando ele chega para Éfeso, ele fala assim: tenho contra ti que tenha deixado o teu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler juntos aqui. Veja, no versículo 4 ele vai dizer: tenho contra ti que tenha deixado o teu primeiro amor. E aqui é o alerta que ele dá: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o candelabro de seu lugar entre as igrejas. Olha a dica. Para retornar o primeiro amor, Cristo, Ele dá detalhes. Ele diz assim: veja aonde caiu. Se perdeu o amor, volte até onde o seu amor caiu. É como se Cristo sentasse numa mesa ali, num relacionamento com a igreja, e falasse assim: traga a lembrança, o que fez você perder o seu amor? Talvez muitos diriam: Cristo, eu perdi o amor por causa de outras pessoas. Eu perdi o amor porque eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. A igreja não estava... Não.
isso é mais um significado que até um certo momento começou bem, só que em um determinado momento parou de ter amor a Deus e se baseou nas pessoas. E aí Cristo ele vai lá atrás, ele remói, mostre para mim aonde caiu. Às vezes na nossa vida você vai ter que voltar um pouco atrás e trazer a memória, mas aonde foi que foi perdido isso? Aí ele dá outro ponto, já que se você for até onde caiu, aí ele dá o segundo toque, arrependa-se, e volte a praticar as primeiras obras, só que agora com amor. E o amor, ele tudo suporta. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e de todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu ande, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior deles. Então, por mais que nós tenhamos o dom de profecia, por mais que a gente mova montanhas, por mais que a gente faça obras que as pessoas olhem e falem assim: meu Deus, que obra é essa? Se não tiver amor, de nada valerá. Nós poderíamos queimar os nossos corpos aqui agora como um holocausto vivo, mas se não tiver amor, de nada valerá, porque o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tem paciência, o amor não tem inveja, o amor não tem cobiça, não tem ganância, o amor tudo suporta. E pela fé, o amor é o maior de todos, porque Deus, Ele é amor. E quando está escrito aqui em 1 Coríntios, é como se Ele dissesse assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e de todos os anjos, se eu não tiver Cristo, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento de fé,
capaz de mover montanhas. Se eu não tiver Cristo, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver Cristo, nada disso valerá. Cristo é paciente, Cristo é bondoso, não é inveja, não se vangloria, Cristo não se orgulha, porque Ele odeia o orgulho. Cristo não maltrata, não procura interesses, não se ira facilmente. Cristo não guarda rancor. Cristo não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Sabe por quê? Porque Cristo é a própria verdade. Cristo tudo sofre por nós, tudo sofreu. Cristo, Ele crê, porque quando Ele está aqui na terra, Ele dá um exemplo de como crer em Deus. Cristo tudo espera, porque isso é um dos atributos de Deus, é esperar para que o homem e a mulher se converta. Aleluia. Cristo tudo suportou naquela cruz. Cristo nunca pereceu. Aleluia. E o maior de todos, que permanecem agora, esses três: a fé, a esperança e Cristo. E Cristo é o maior de todos, porque Ele é amor. E Ele dá um recado a Éfeso: tenha contra ti que tu tenha deixado o teu primeiro amor. Tenho contra ti que tu tenha me deixado. Está fazendo suas obras, não as minhas mais. Por mais que tenha evidenciado falsos pregadores, mas do que isso vale? A igreja já não tem mais Cristo. Do que vale essas paredes aqui? Do que vale eu estar aqui pregando, se não tiver Cristo? Seríamos pessoas aqui vazias, procurando o vazio, querendo ser cheio de um vazio. Esse é o recado que ele dá para Éfeso. E ele diz: volte a praticar as primeiras obras. Só que tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia. Aqueles que voltarem, arrependerem e praticar agora as obras, só que com Cristo, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Por quê? Muitos acham que vitorioso é aquele que chega primeiro, mas em Apocalipse está dizendo que vitorioso é aquele que sabe voltar da onde nunca deveria ter saído. Esses são os vitoriosos, é os que buscam o amor. Esses são os vitoriosos, é os que a cada manhã oram, não perdem um amor a Deus, não perdem o temor a Deus, a intimidade. Se coloque de pé. Glória a Deus. Meu Deus, eu quero ser esse vitorioso de Apocalipse 2. Eu não quero perder este primeiro amor, porque não tem outro amor, não tem outro capaz de me curar. Mas eu não busco porque Ele me cura, eu busco porque primeiro Ele me amou e me deu a vida. Aleluia. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, pois o Senhor nos demonstrou tanto amor, ó Pai. Muito obrigado por ter cuidado de mim quando eu ainda nem te conhecia. Muito obrigado, Senhor, por ter demonstrado amor por mim quando eu ainda nem sabia da Tua palavra. Isso é amor. É mesmo estando vazio, uma talha vazia, o Senhor foi lá e me chamou e me restaurou e colocou dentro de mim algo que antes nunca havia. Meu Deus, me trazendo novamente um alerta ao primeiro amor de origem,
aquele amor que eu perdi. Pai querido, Pai amado, eu quero ser este vitorioso, eu não quero perder este amor, Pai querido, Pai amado, esta intimidade, Senhor. Ah, Senhor, quão grande é o Senhor, Pai querido, Pai amado, o Senhor é amor. Pai querido, Pai amado, eu te amo, eu estou aqui porque eu te amo, eu te adoro, Senhor. Pai querido, santo e glorioso é o Senhor, Pai. Estamos aqui prostrados, rendidos, Senhor. Pai querido, e eu profetizo aqui, em nome do Senhor Jesus, se alguém aqui entrou aqui vazio, que saia cheio, 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 cheio da Tua presença, cheio da Tua unção, e principalmente, cheio do Teu amor, que saia daqui com Teu amor, que saia daqui abraçado pelo Teu amor, Pai querido. Santo e glorioso é o Senhor, muito obrigado, pois o Senhor já está abraçando pessoas aqui essa noite. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai querido. Sodecanda labassurias candalaço.